Olá, vamos começar então a tratar dos sintomas na neurose obsessiva. Mas antes disso, acho que é bastante importante da gente dizer que a grande maioria dos psicanalistas que trabalham, que se debruçam sobre a questão da neurose obsessiva e, evidentemente, eles seguem, de certo modo, um modus operandi que vem do próprio Freud, porque ele fala da neurose obsessiva a partir da histeria. E Lacan faz exatamente a mesma coisa. E como Lacan, outros psicanalistas, Melman, que tem um livro bastante interessante chamado A Neurose Obsessiva, que é uma coletânea das palestras que ele deu aqui no Rio de Janeiro, na Escola Lacaniana de Psicanálise, a propósito desse assunto. E, até me baseando na leitura desse livro e naquilo que Lacan, ao longo dos seus seminários, dedica à problemática da neurose obsessiva, eu também vou retomar algumas coisas da histeria para começar a introduzir toda a questão do sintoma na neurose obsessiva. Porque sim, a histérica, ela é aquela que demanda um mestre, mas um mestre sobre o qual, na verdade, ela possa reinar. Então, a rigor, ela quer um mestre que compareça castrado, um mestre que não o seja efetivamente, que não abuse do exercício da sua mestria. E o que está justamente em questão, né, é que quando um mestre se apresenta em toda a sua magnitude, não resta lugar para a histérica colocar as suas questões, para que ela possa fazer valer aquilo que ela gostaria de saber sobre o seu inconsciente. Ou seja, o que ela busca que o mestre lhe diga é exatamente aquilo que ele não pode lhe dar. Ela busca uma regulação sobre o seu próprio desejo. Ela quer, de certo modo, que ele diga o que de fato ela deseja, quando, na verdade, isso não é possível, né? Quer dizer que, mesmo ao se devotar aos serviços do mestre, o que ela pretende, né, é que ele possa dizer alguma coisa sobre o desejo, que é o desejo dela, e que de fato ele não pode responder a isso, né? Então, o que é importante a gente sublinhar é que ninguém pode dizer o que é o desejo de um outro. É esse outro quem tem que cavar a resposta a partir daquilo que lhe retorna nas formações do seu inconsciente. Então, não há como dizer o que cabe em relação à questão do desejo, o que cabe a cada um. Então, por isso que a gente sabe que quanto mais um mestre se apropria da sua mestria para construir um discurso sábio, né, mais ele tende a não deixar espaço para que um desejo genuinamente possa comparecer. Por isso que a histérica é sempre aquela que diz, ok, é isso que você está dizendo sobre
o meu desejo, mas na verdade não é disso que se trata. E isso é insuficiente para responder àquilo que está nos fundamentos do meu sintoma. Você não pode dizer o que de fato eu desejo. Então, a gente sabe, né, que ao se devotar aos serviços do mestre, né, ao pretender satisfazer o que ela supõe que seja o desejo do mestre, o que ela faz, na verdade, é se posicionar num lugar extremamente fálico. Ela, portanto, está identificada ao falo. Melhor dizendo, ela se torna, de certo modo, o falo, o instrumento para que o mestre sustente o seu poder. Mas, no fundo, ela sabe que ele não é o mestre dos mestres. É ela quem se pretende esse lugar de mestria sobre o mestre, né? E por isso ela, ao mesmo tempo que se devota aos serviços do mestre, todas as produções de saber que ele possa efetuar sobre o que diria respeito ao seu desejo, ela critica e ela destitui. Então, na verdade, e é interessante porque é um exercício de mão dupla. Por um lado, ela pretende erigir o mestre e, por outro lado, ela se devota à sua destituição, ou, se vocês quiserem, aprovar a impotência desse mestre em responder ao que é o seu desejo. E vamos combinar que, no final das contas, ela não está de todo equivocada, né? Porque o que, de fato, ela quer é outra coisa. O que ela gostaria que fosse respondido, que lhe fosse respondido, é que o seu inconsciente lhe dissesse o que é uma mulher. Na medida em que isso é impossível e na medida em que, evidentemente, um outro jamais poderá dizer o que é uma mulher, o que é o desejo de uma mulher, ela sempre resta nessa posição de insatisfação. Entretanto, e isso desde Freud, quando uma mulher deseja, né, a expressão desse desejo é necessariamente uma expressão viril, né? Porque ela deseja sempre falicamente. Há um único agente da libido, né? E esse agente da libido é o significante falo. Porém, Lacan vai introduzir uma novidade nessa teoria freudiana sobre a referência ao falo que se coloca tanto para o homem quanto para a mulher. Ele vai dizer que há um desejo, né, que não é somente fálico, ele é também outro. Esse outro, entendam, com letra maiúscula, porque ele diz respeito a uma posição de alteridade. Há, portanto, um gozo outro. Mas esse gozo é um gozo sem referente. Ele é outro em relação a esse chamado gozo fálico. Mas se ele não tem referente, né, como é que ele pode se expressar enquanto gozo, esse gozo outro? É que para uma mulher, e é delas que a gente está falando, para uma mulher o gozo não é somente fálico, né? Ele está, na verdade, referido ao real. Ele é um vazio,
né? Onde não há, portanto, nenhuma possibilidade de representação. Para o homem, o que está no real é justamente o falo, o que Lacan vai nomear de pelo menos um. Para uma mulher, há não somente esse falo como real, né? Mas há também o que é aquele valor outro em relação a esse falo, essa posição de alteridade em relação ao próprio significante falo. Por que Lacan chama esse outro gozo, né, de gozo da vida? E ele vai dizer que todo gozo é mortífero. Essa é uma boa questão, porque o gozo que é mortífero é justamente o gozo fálico. E a partir disso, a gente começa a pensar a questão da neurose obsessiva. Porque me parece que a histérica, ela sinaliza alguma coisa para o seu parceiro por excelência, que é o obsessivo. Nós vamos seguir falando da neurose obsessiva no próximo vídeo. Até lá!